Lucídio Almeida estava acostumado a respostas previsíveis. Aos 32 anos, fundador da Iron Wall, a maior empresa de cibersegurança da América Latina, ele havia transformado códigos em milhões, algoritmos em império. Sua rotina era meticulosa. Acordar às 5 da manhã, correr 10 quilômetros pelo Parque Flamboyant, revisar relatórios durante o banho, café preto sem açúcar. Controle total, sempre. Naquela quinta-feira de março, no auditório da UFG, ele esperava as perguntas de sempre sobre investimentos, sobre tecnologia, sobre o futuro do mercado digital. 500 pessoas lotavam o espaço, a maioria estudantes de ciência da computação e engenharia. O ar-condicionado lutava contra o calor de Goiânia e a ansiedade coletiva de quem queria impressionar o bilionário mais jovem do Centro-Oeste. O que ele não esperava era uma garota de tênis desgastados e mochila remendada, sentada no chão porque não havia mais cadeiras, levantar a mão com a naturalidade de quem não tem nada a perder e perguntar: "O senhor já falhou?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 500 pessoas seguraram a respiração. Lucídio, que nunca hesitava, que havia construído sua reputação na capacidade de encontrar soluções instantâneas para qualquer problema, ficou mudo por 3 segundos eternos. Seus olhos cinzentos encontraram os dela, castanhos, brilhantes, completamente desprovidos do medo reverencial que ele estava acostumado a inspirar. "Desculpa?" ele perguntou, embora tivesse ouvido perfeitamente. A pergunta havia ricocheteado em sua mente como uma bala perdida. "Alhou", repetiu Verônica Carvalhedo, 23 anos, estudante de administração pública, que havia se inscrito naquela palestra por pura curiosidade acadêmica e agora questionava um bilionário como se estivesse conversando com o vizinho. "Todo mundo aqui quer saber como o senhor venceu, que estratégias usou, que códigos quebrou, mas eu quero saber se já perdeu e o que aprendeu quando isso aconteceu." Lucídio sentiu algo estranho no peito. Não irritação, isso ele conhecia bem. Era interesse? Havia quanto tempo alguém não o surpreendia? Havia quanto tempo alguém não olhava através da persona cuidadosamente construída do CEO invencível? Na primeira fila, Hugo Menezes, diretor de operações da Iron Wall, franziu o senho. Aquela não era a pergunta que ele havia plantado. Ele havia subornado 3 estudantes para fazerem perguntas técnicas que destacariam a genialidade de Lucídio e, consequentemente, a importância da própria posição dele na empresa. "Interessante pergunta", murmurou Lucídio, ajustando o microfone com mais força que o necessário. "Mas acho que você está no lugar errado. Esta é uma palestra sobre segurança digital, não sobre terapia em grupo." Algumas risadas nervosas ecoaram pelo auditório. Verônica, porém, não se intimidou. Se havia uma coisa que a vida havia ensinado a ela, era que pessoas poderosas eram, no fundo, tão inseguras quanto qualquer um. Apenas tinham recursos melhores para esconder suas vulnerabilidades. "É que eu acho que as duas coisas estão conectadas", disse ela, se levantando com a graciosidade de quem não tem pressa, ignorando os olhares curiosos dos colegas. "O senhor falou sobre construir muralhas digitais, sobre proteger dados, sobre blindar sistemas contra ataques externos. Mas quem já caiu sabe onde estão os buracos. Quem nunca falhou, bem, talvez esteja só esperando a queda chegar." O auditório ficou eletrizado. Lucídio sentiu seu mundo conhecido tremular como um castelo de cartas. Aquela garota, que provavelmente não sabia a diferença entre um firewall e uma parede de tijolos, havia acabado de questionar não apenas sua palestra, mas sua filosofia de vida inteira. A filosofia que havia construído após a morte da mãe, quando aos 22 anos teve que assumir os negócios da família e descobriu que vulnerabilidade era um luxo que não podia se dar. A filosofia que o fizera demitir 15 funcionários no primeiro ano, porque compaixão não gera lucro. A filosofia que o mantinha sozinho toda noite em uma cobertura de 300 metros quadrados, cercado de tecnologia e vazio de humanidade.
Hugo sussurrou algo no ouvido de um colega, fazendo gestos discretos na direção de Verônica. Lucídio captou o movimento periférico e sentiu uma irritação inexplicável. Hugo sempre foi esperto demais para o próprio bem. "Qual seu nome?" perguntou Lucídio, descendo do palco com passos calculados, como um predador avaliando sua presa. "Verônica. Verônica Carvalhedo." Pois bem, Verônica Carvalhedo." Ele parou a 2 metros dela, perto o suficiente para ver as pequenas sardas em seu nariz, longe o suficiente para manter o controle. "Que tal testarmos sua teoria na prática?" Ela inclinou a cabeça, curiosa como uma gata que acabou de encontrar um novelo interessante. "O que o senhor tem em mente?" "Um estágio. 3 meses no núcleo estratégico da Iron Wall. Vamos ver se alguém que fala tanto sobre falhas consegue sobreviver em um ambiente onde o erro não é opção." O murmúrio no auditório aumentou. Daniela Campos, melhor amiga de Verônica, que estava sentada na 3ª fileira, fez uma cara de "você enlouqueceu completamente." Mas Verônica já havia tomado sua decisão. Era assim que ela funcionava. Coração primeiro, lógica depois. "Aceito", disse ela, estendendo a mão pequena e calosa. Ele notou as cicatrizes de quando ela trabalhava meio período numa gráfica para pagar a faculdade, mas com uma condição. Lucídio arqueou uma sobrancelha. Ninguém colocava condições para ele. Ninguém havia ousado fazer isso desde que assumira o comando da empresa. "Se eu conseguir durar os 3 meses, o senhor responde minha pergunta, honestamente." Ele apertou a mão dela, sentindo uma descarga elétrica inexplicável no contato. A pele dela era surpreendentemente suave, apesar das marcas do trabalho. Trato feito. Quando o aperto se prolongou por 1 segundo a mais que o profissionalmente adequado, Verônica sentiu um calor estranho subir pelo braço. E Lucídio, pela primeira vez em 10 anos, esqueceu por um momento que estava sendo observado por 500 pessoas. Quando Verônica saiu do auditório, acompanhada pela enxurrada de colegas curiosos e pelos questionamentos histéricos da Daniela, ela não sabia que Hugo Menezes já estava calculando as possibilidades daquela situação inesperada. R$ 50 que ela não dura 3 dias. Ele apostou com 2 colegas nos corredores da Iron Wall, mais tarde naquela noite. Mas não era dinheiro que o motivava. Era a oportunidade perfeita de se livrar de alguém que poderia atrapalhar seus planos para o IPO da empresa. E Lucídio, dirigindo sua BMW pelas ruas de Goiânia naquela noite, passou pelo setor Bueno 3 vezes sem motivo aparente, enquanto uma voz no fundo da sua mente sussurrava perguntas que ele não queria responder. Por que aceitou? Porque não conseguia parar de pensar nos olhos castanhos. E porque, pela primeira vez em anos, estava genuinamente curioso sobre o que aconteceria no dia seguinte. Na kitnet que dividia com Daniela, Verônica estava deitada na cama, olhando para o teto rachado, com Tecla, sua gata, ronronando no peito, tentando processar o que havia acabado de acontecer. "Você tem noção do que fez hoje?" perguntou Daniela, aparecendo na porta com 2 xícaras de café forte. "Acho que acabei de mudar minha vida", respondeu Verônica. "Já só não sei se para melhor ou para pior. Conhecendo você, provavelmente para as 2 coisas ao mesmo tempo." O que nenhuma das 2 sabia era que aquele aperto de mãos havia selado muito mais que um estágio. Havia selado o destino de 2 pessoas que estavam prestes a descobrir que as melhores revoluções começam com uma pergunta simples, uma coragem inesperada e a disposição de enfrentar verdades que prefeririam evitar. Segunda-feira, 6 da manhã. Verônica estava parada em frente ao espelho arranhado do banheiro que dividia com Daniela, tentando domar os cabelos crespos que insistiam em ter vida própria, quando a realidade do que havia feito começou a se materializar em forma de pânico puro. "Você tem certeza de que não enlouqueceu?" perguntou Daniela, aparecendo na porta com uma caneca de café forte e cara de quem havia dormido 3 horas pensando na amiga. Porque aceitar um desafio de um bilionário arrogante não parece a coisa mais sensata do mundo.
Desde quando eu sou sensata? Verônica passou batom pela terceira vez, tentando esconder o nervosismo. Além do mais, é só um estágio. O que pode dar errado? Tudo, respondeu Daniela com a sinceridade brutal que só melhores amigas conseguem entregar. Especialmente com um cara que tem fama de comer estagiários no café da manhã e usar os ossos como palito de dente. Verônica riu, mas o som saiu meio forçado. Na verdade, ela havia passado o fim de semana pesquisando sobre Lucídio Almeida na internet. O que encontrou foi perturbador. Um homem brilhante, implacável, que havia construído um império tecnológico praticamente sozinho, mas cuja vida pessoal era um mistério absoluto. Nenhum relacionamento público, nenhum escândalo, nenhuma fraqueza aparente. Era como se ele fosse feito de mármore e cálculos. 2 horas depois, Verônica estava no 33º andar do edifício Metropolitan, no coração financeiro de Goiânia, descobrindo que a fama de Lucídio Almeida era, na verdade, subestimada. A Iron Wall ocupava 3 andares inteiros do prédio mais moderno da cidade. Paredes de vidro que pareciam não ter fim, tecnologia de ponta que fazia a NASA parecer antiquada, funcionários que pareciam saídos de uma revista de negócios, todos impecavelmente vestidos, todos falando em códigos e siglas que soavam como um idioma alienígena. Verônica, com sua blusa de 5 anos, a mais elegante que possuía, e sapatos que já tinham visto melhores dias, se sentiu como um peixe fora d'água. Ou melhor, como um peixe fora d'água em um aquário cheio de tubarões. Você deve ser a famosa questionadora, disse uma voz atrás dela, carregada de um tom que conseguia ser cordial e ameaçador ao mesmo tempo. Verônica se virou e encontrou um homem de 40 e poucos anos, terno que custava provavelmente 3 vezes o aluguel dela, sorriso que não chegava aos olhos azuis e calculistas. Hugo Menezes, diretor de operações. Ouvi falar muito sobre você. Espero que coisas boas, respondeu ela, estendendo a mão com mais confiança do que sentia. Digamos que interessantes. Hugo apertou sua mão com força desnecessária, como se estivesse testando sua resistência. Lucídio está numa reunião com investidores japoneses. Fuso horário, você entende? Que tal eu te mostrar onde você vai trabalhar? O onde foi um choque. Uma sala pequena, sem janelas, com uma mesa de metal que parecia ter sido resgatada de um escritório dos anos 80 e uma cadeira que rangeu ameaçadoramente quando ela sentou. Na mesa, uma pilha de documentos que parecia ter sido montada por alguém com senso de humor questionável. Relatórios de segurança de 1000 páginas cada, planilhas em inglês sobre vulnerabilidades de sistema, códigos de programação que poderiam muito bem ser hieróglifos egípcios. Sua primeira tarefa, disse Hugo, com um sorriso que definitivamente não era amigável, é analisar estas vulnerabilidades de segurança e apresentar um relatório abrangente até quinta-feira. Lucídio quer ver se você realmente entende de, como mesmo você disse na palestra, sim, de buracos e quedas. Quinta-feira, repetiu Verônica, calculando mentalmente. 4 dias para decifrar o equivalente digital ao código da Vinci. Problema? Hugo inclinou a cabeça como um gato brincando com um rato. Nenhum problema, respondeu ela, porque desistir na primeira dificuldade não era uma opção. Marta Carvalhedo não criou uma filha que recuasse quando as coisas ficavam difíceis. Quando Hugo saiu, fechando a porta com um clique que soou definitivo demais, Verônica olhou para a montanha de papel e sentiu o peso da realidade. Ela havia se metido em algo muito maior do que imaginava, mas havia também algo que Hugo não sabia sobre ela. Verônica Carvalhedo havia aprendido a sobreviver sendo subestimada. Com licença, disse uma voz gentil na porta, que ela havia deixado entreaberta. Verônica levantou os olhos e viu um homem de uns 65 anos, uniforme impecável de segurança, cabelos grisalhos bem penteados, sorriso paternal que parecia genuíno em um mar de artificialidade corporativa. Senhor Egídio, ele se apresentou, fazendo uma pequena reverência.
recepção, segurança e, ocasionalmente, conselheiro não oficial dos novatos perdidos. E você, mocinha, parece precisar urgentemente de um café. Preciso de um milagre, respondeu ela, rindo apesar do desespero. Café é um bom começo. Milagres a gente constrói aos poucos. Venha, vou te mostrar onde ficam as coisas realmente importantes. A máquina de café que não rouba seu dinheiro, o banheiro que tem papel higiênico e a escada de emergência. Não necessariamente nessa ordem de prioridade. Enquanto caminhavam pelos corredores infinitos, senhor, Egídio cochichou com a sabedoria de quem havia visto muita coisa em 25 anos de empresa. Entre nós, metade dessas pessoas aí não sabem nem o que fazem de verdade. Falam bonito, usam palavras complicadas, fazem apresentações em PowerPoint que dariam inveja à NASA, mas na hora do vamos ver, ele deu de ombros. São tudo fumaça e espelho. Você me parece diferente. Como assim? Você fez uma pergunta de verdade para o chefe. Isso ninguém faz há anos. Todo mundo aqui trata ele como se fosse um deus da tecnologia. Mas você olhou para ele como se fosse apenas um homem. E isso, mocinha, é uma coisa rara por esses lados. Naquele momento, como se tivesse ouvido seu nome sendo sussurrado pelos deuses corporativos, Lucídio apareceu no corredor. Terno cinza escuro que custava mais que o carro da Verônica, se ela tivesse um. Cabelos perfeitamente penteados, mesmo depois de uma reunião de 3 horas. Uma aura de comando que fazia as pessoas automaticamente abrirem caminho e baixarem a voz. Mas quando seus olhos encontraram os dela, Verônica notou algo diferente. Cansaço, talvez. Ou curiosidade. Difícil dizer. Verônica, como está se adaptando ao nosso pequeno caos organizado? Ela o encarou diretamente, decidindo que honestidade seria sua única arma naquele lugar cheio de jogos e máscaras. Para ser completamente sincera, sinto como se tivessem me jogado no Oceano Pacífico e pedido para nadar até o Japão, sem colete salva-vidas e sem saber nadar direito. Mas ainda não me afoguei, então tecnicamente está tudo bem. Lucídio quase sorriu. Senhor. Egídio, observando a interação, fez uma pequena anotação mental. Em 25 anos, nunca havia visto o chefe quase sorrir para um funcionário novo. Bem-vinda ao mundo real corporativo, disse Lucídio. Hugo te explicou a primeira tarefa? Explicou. Uma pilha de documentos que parece ter sido projetada especificamente para me fazer questionar minhas escolhas de vida e possivelmente minha sanidade mental. E vai questionar? Verônica o encarou diretamente nos olhos cinzentos, vendo neles um desafio que ia muito além do profissional. Nem morta. Dessa vez, ele realmente sorriu. Só um canto da boca. Rápido demais para qualquer câmera de segurança capturar, mas ela viu. E sentiu algo estranho no estômago, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio que nem sabia que queria. Ótimo! Espero seu relatório quinta-feira às 9 da manhã. E Verônica? Sim, se precisar de ajuda, não peça. Faz parte do teste. Quando ele se afastou com passos que ecoavam confiança pelo corredor de mármore, Sr. Egídio balançou a cabeça com a sabedoria de quem havia visto muitas tempestades corporativas. 25 anos trabalhando aqui, 3 presidentes diferentes, 5 crises financeiras, e nunca vi ele sorrir para um estagiário. Você deve ter alguma mágica especial, mocinha. Verônica olhou na direção onde Lucídio havia desaparecido, sentindo que havia se metido em algo muito mais complicado do que um simples estágio. Tinha a sensação crescente de estar num jogo cujas regras não conhecia, jogando contra um oponente que não conseguia decifrar, apostando com cartas que não sabia se tinha. Mas se havia uma coisa que a vida simples no setor bueno havia ensinado a ela, era que os melhores prêmios sempre vinham dos desafios mais assustadores. E por algum motivo que não conseguia explicar, ela estava começando a suspeitar que Lucídio Almeida era o desafio mais assustador e fascinante que já havia encontrado.
Quinta-feira chegou com uma tempestade que parecia refletir perfeitamente o estado emocional de Verônica. Ela havia passado 4 noites praticamente sem dormir, decifrando códigos como se fosse arqueóloga, desbravando hieróglifos egípcios, lendo sobre vulnerabilidades de sistema até os olhos arderem, tentando entender um universo completamente estranho onde bytes e firewalls determinavam o destino de milhões de reais. O relatório estava pronto. 12 páginas que ela havia reescrito 6 vezes, tentando equilibrar profissionalismo com personalidade, conhecimento técnico com insights humanos. Daniela havia dormido no sofá 2 noites consecutivas para não interromper o ritual de loucura acadêmica da amiga, alimentando-a com café forte e palavras de encorajamento. "Você parece um zumbi", comentou o senhor Egídio quando ela passou pela recepção às 7 da manhã, carregando uma pasta de cartão que havia comprado no mercadinho da esquina. "Me sinto um zumbi que pode estar prestes a ser devorado por executivos famintos." "Duvido." Senhor Egídio piscou conspiratorialmente. "Lucídio anda estranho desde segunda, mas, sei lá, humano. Ontem ele perguntou como estava minha neta. Em 25 anos, ele nunca perguntou sobre minha família." A reunião estava marcada para as 9 em ponto, na sala de vidro que ela havia observado de longe durante a semana, como um aquário onde tubarões corporativos nadavam em círculos. Através das paredes transparentes, podia ver Lucídio, Hugo e outros executivos que ela ainda não havia conhecido, todos eles parecendo saídos de uma propaganda de perfume caro. Quando entrou na sala, o silêncio foi imediato e pesado. 7 homens de terno impecável, uma mesa de vidro temperado, que custava provavelmente mais que sua anuidade na faculdade, ar-condicionado que mantinha a temperatura perfeita, e ela, com seu blazer emprestado da Daniela, e uma confiança que estava tentando desesperadamente manter. "Verônica!" Lucídio gesticulou para a cadeira ao lado dele, um movimento que não passou despercebido pelos outros presentes. "Pronta para nos apresentar suas descobertas?" Ela respirou fundo, abriu sua pasta improvisada e fez uma escolha que mudaria tudo. "Vocês querem que eu seja diplomaticamente técnica ou brutalmente honesta?" Hugo tossiu, visivelmente constrangido. Os outros executivos trocaram olhares que variavam entre curiosidade e alarme. "Honesta", respondeu Lucídio, e algo no tom dele, uma mistura de desafio e expectativa genuína, a encorajou. "Tá bom, então vocês têm um problema sério. E não é técnico, é humano." Ela se levantou, foi até o quadro branco na parede e começou a desenhar círculos e setas, como se estivesse numa aula de cursinho preparatório, completamente inconsciente de que estava desafiando protocolos corporativos que existiam há décadas. "Vocês construíram um castelo incrível, muralhas altíssimas, fossos profundos, cheios de códigos maliciosos, torres de vigilância que monitoram cada byte que entra e sai. Mas esqueceram de uma coisa fundamental. Quem está vigiando os próprios vigias?" "Como assim, exatamente?" perguntou um dos executivos, Dr. Maurício, especialista em compliance. "Hugo!" Ela se virou para o diretor de operações, que havia empalidecido visivelmente. "Durante estes 4 dias, o senhor me deu acesso a arquivos que eu não deveria ter. Consegui entrar em sistemas que eram para estar bloqueados para estagiários. Não porque sou um gênio da informática, porque definitivamente não sou, mas porque vocês estão tão preocupados em construir defesas contra ameaças externas que não perceberam as vulnerabilidades internas." O clima na sala mudou drasticamente. Hugo estava visivelmente desconfortável, mexendo na gravata como se ela tivesse se transformado em uma corda. "O que exatamente você está insinuando?" perguntou ele, com um tom que mal escondia a irritação e algo mais perigoso: medo. "Não estou insinuando nada. Estou afirmando..." Verônica voltou para sua cadeira, coração disparado, mas determinada a terminar o que havia começado.
que talvez o maior problema não seja construir muralhas mais altas, mas entender por que algumas pessoas dentro do próprio castelo parecem estar interessadas em abrir os portões para invasores. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Verônica tinha acabado de acusar indiretamente Hugo de traição corporativa, na frente de toda a diretoria executiva da Iron Wall. Lucídio estava completamente imóvel, observando-a com uma intensidade que a fazia se sentir simultaneamente transparente e protegida. Continue, disse ele simplesmente, mas havia algo perigoso em sua voz. Eu não entendo de códigos complexos, mas entendo de comportamento humano. E pessoas descontentes, ambiciosas ou comprometidas são o maior risco de segurança que existe. Vocês podem ter os melhores sistemas do mundo, mas se alguém de dentro resolver colaborar conscientemente com uma ameaça externa, todos os firewalls do universo não vão adiantar absolutamente nada. O silêncio agora era quebrado apenas pelo som da chuva contra as janelas panorâmicas. Hugo havia não apenas empalidecido, estava transpirando visivelmente. Interessante teoria, murmurou Lucídio, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Hugo. Você tem evidências concretas ou são apenas suposições bem fundamentadas? Verônica abriu sua pasta improvisada e espalhou impressões pela mesa de vidro como se estivesse montando um quebra-cabeça. Logs de acesso em horários suspeitos, e-mails redirecionados por erro para contas externas, arquivos confidenciais que sumiram e reapareceram modificados, senhas alteradas sem justificativa no sistema. Individualmente, cada coisa pode parecer um acidente ou falha técnica. Juntas, bem, ou vocês têm o sistema mais azarado e tecnologicamente instável do mundo, ou alguém está jogando um jogo muito perigoso com informações que valem milhões. A reunião terminou em um silêncio tenso que parecia eletrizado. Quando todos começaram a sair, apenas Lucídio e Verônica permaneceram na sala, como gladiadores em uma arena depois da batalha. Você tem ideia do que acabou de fazer? Perguntou ele, levantando-se e caminhando até a janela. Provavelmente me demiti antes mesmo de completar uma semana de trabalho. Você acabou de identificar uma conspiração interna que minha própria equipe de segurança, com todos os seus PhDs e certificações internacionais, não conseguiu detectar em 6 meses de investigação. Verônica o encarou, completamente confusa. Isso é uma coisa boa ou ruim para mim? Para você? Muito, muito boa. Para Hugo, Lucídio sorriu, mas definitivamente não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um predador que acabou de confirmar a localização de sua presa. Digamos que ele vai ter algumas explicações muito interessantes para dar nas próximas horas. Naquela tarde, Verônica estava organizando alguns papéis em sua salinha sem janelas quando ouviu vozes exaltadas vindo da sala de reuniões. Através das paredes de vidro, podia ver Hugo gesticulando defensivamente enquanto Lucídio permanecia imóvel. Mas suas expressões faciais sugeriam uma conversa tudo menos amigável. Às 6 da tarde, quando estava se preparando para ir embora, encontrou Lucídio esperando no elevador. "Precisa de carona?" perguntou ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Meu ônibus chega em 10 minutos", respondeu ela, embora estivesse encharcada pela chuva tropical que castigava Goiânia. "Entre no carro, Verônica. Não é um pedido." O trajeto até sua casa foi inicialmente silencioso, mas não desconfortável. O BMW deslizava pelas ruas alagadas, enquanto Lucídio dirigia com a precisão que caracterizava tudo em sua vida. "Você não é absolutamente nada do que eu esperava", disse ele finalmente, quando pararam no semáforo da Avenida T4. "O que você esperava exatamente?" Uma garota deslumbrada com dinheiro e poder. Alguém que ficaria intimidada na primeira dificuldade e correria de volta para casa com o rabo entre as pernas. "Sinto muito decepcionar suas expectativas." "Você não me decepcionou."
Ele a encarou diretamente e ela viu algo nos olhos cinzentos que a fez esquecer de respirar por um segundo. Você me surpreendeu completamente. E isso, Verônica, não acontece comigo há muito, muito tempo. Quando chegaram na frente do prédio simples onde ela morava, Verônica hesitou antes de descer. Hugo realmente estava sabotando a empresa? Há 6 meses recebemos relatórios de que informações confidenciais estavam vazando para concorrentes. Contratamos 3 empresas de auditoria diferentes. Todas falharam em identificar a fonte. Você conseguiu em 4 dias. E agora? Agora, Hugo Menezes vai descobrir que traição corporativa não é apenas uma demissão por justa causa. É um processo criminal que pode resultar em cadeia. Quando Verônica desceu do carro, ela não sabia que Hugo havia passado a tarde inteira tentando apagar rastros digitais e planejando uma vingança que envolveria não apenas sua carreira, mas sua reputação pessoal. E não sabia que Lucídio havia ficado acordado até tarde naquela noite, caminhando pela cobertura vazia, pensando numa garota de tênis desgastados que havia conseguido fazer algo que milhares de reais em consultorias especializadas não conseguiram: enxergar através de todas as defesas que ele havia construído, tanto profissionais quanto pessoais. O jogo havia mudado completamente. E nenhum dos dois estava minimamente preparado para a tempestade que estava prestes a desabar sobre suas vidas. Sexta-feira começou com Hugo Menezes, convocando uma reunião de emergência com os acionistas minoritários da Iron Wall. Verônica só soube disso porque Sr. Egídio tinha ouvidos estrategicamente posicionados em todos os corredores da empresa, e um talento natural para estar no lugar certo, na hora certa. Aquela menina é perigosa para a estabilidade da nossa empresa, Hugo estava dizendo na sala de reuniões executivas, acreditando que ninguém mais podia ouvir. Uma semana aqui e já está criando teorias conspiratórias infundadas, desestabilizando a equipe, questionando nossa segurança interna sem nenhum conhecimento técnico real. É óbvio que Lucídio está sendo influenciado por motivos que não têm nada a ver com competência profissional. A insinuação era clara e nojenta. Verônica estava no arquivo morto, organizando documentos antigos, sua nova tarefa depois da bomba de quinta-feira, quando ouviu passos determinados no corredor. Lucídio apareceu na porta com uma expressão que ela ainda não havia visto. Uma mistura perigosa de raiva controlada e algo que parecia proteção. Preciso falar com você. Agora. Se for para me demitir oficialmente, pode ser rápido. Tenho aula de políticas públicas às 2 e não quero me atrasar. Ninguém vai demitir você. Mas preciso que saiba que as coisas vão ficar significativamente mais complicadas nas próximas horas. Ele entrou no arquivo e fechou a porta. O espaço ficou subitamente muito pequeno e intimista demais, e Verônica sentiu o coração acelerar por motivos que preferiu não analisar. Hugo não ficou exatamente satisfeito com sua apresentação de ontem. Imagino que não. Acusar alguém de traição corporativa não deve ser o café da manhã favorito dele. Verônica. A voz de Lucídio ficou séria, quase vulnerável. Você realmente entende a gravidade do que descobriu? Honestamente? Não completamente. Eu só juntei pontos que estavam espalhados na minha frente. Não esperava que formassem um desenho tão feio e perigoso. Lucídio se aproximou e ela pôde sentir seu perfume discreto, algo caro e masculino, misturado com um cheiro de café forte que parecia fazer parte da personalidade dele. Hugo não está apenas tentando sabotar projetos isolados, ele está tentando me tirar da liderança executiva da empresa. O IPO na Nasdaq está programado para dezembro, e ele quer estar ocupando a presidência quando isso acontecer. Uma operação que vale potencialmente $200 milhões. E eu simplesmente entrei no meio dessa guerra corporativa sem nem saber que ela existia. Você não entrou por acaso. Você foi colocada estrategicamente. Lucídio hesitou, como se estivesse lutando contra suas próprias palavras.
E há algo que você absolutamente precisa saber sobre isso. Naquele momento, o telefone de Verônica tocou com uma notificação. Mensagem urgente de Daniela. Sua nova amiga influencer postou algo sobre você. É melhor ver isso agora. Com o coração se apertando em um pressentimento ruim, Verônica abriu o Instagram. Lorena Almeida, irmã de Lucídio, havia postado uma foto dela saindo do BMW na noite anterior, aparentemente tirada de longe com zoom, com a legenda venenosa. Interessante observar o tipo de talento estratégico que meu irmão anda recrutando para a empresa da família. Será que é sobre competência profissional ou outros tipos de habilidades? Novos tempos. Merecimento na transparência empresarial. A postagem já tinha 1.500 curtidas e centenas de comentários progressivamente mais maldosos e invasivos. Sua irmã, disse Verônica, mostrando o celular para Lucídio, com mãos que tremiam ligeiramente de raiva contida. A expressão dele se fechou completamente, transformando-se em algo que ela reconheceu como fúria pura. Lorena não tinha absolutamente nenhum direito de fazer isso. Não tinha. Verônica sentiu a raiva explodir como um vulcão. Porque para mim, parece que toda sua família acha que tem direito total de me julgar, humilhar e expor publicamente. Minha família é complicada. Todas as famílias são complicadas, Lucídio. A diferença é que a minha não tem rede social com 50.000 seguidores para humilhar e destruir a reputação de desconhecidas inocentes. Naquele momento exato, como se o universo tivesse um senso de timing dramaticamente perverso, a porta se abriu bruscamente. Hugo entrou acompanhado de 2 seguranças corporativos que ela não conhecia. Sinto muitíssimo interromper esta conversa íntima, disse Hugo com um sorriso que conseguia ser simultaneamente cordial e ameaçador. Mas a diretoria executiva decidiu por unanimidade que precisamos conduzir uma investigação completa e imparcial sobre as graves acusações feitas contra minha pessoa e minha integridade profissional. E enquanto essa investigação estiver em andamento, a senhorita Carvalhedo não pode ter nenhum tipo de acesso aos arquivos confidenciais da empresa. Mas você não pode fazer isso, disse Lucídio, e havia algo perigoso em sua voz. Na verdade, posso e devo. A diretoria votou democraticamente. 3 votos a favor, 2 contra. Muito democrático. Hugo sorriu friamente. Verônica, suas coisas pessoais estão sendo cuidadosamente recolhidas neste momento. Você receberá uma indenização generosa e uma carta de referência adequada, considerando as circunstâncias. Que generosidade imensurável, respondeu ela, com uma ironia que poderia cortar vidro. Isso definitivamente não vai ficar assim, disse Lucídio, dando um passo ameaçador na direção de Hugo. Claro que não ficará. Hugo se virou para ele com confiança renovada. Você pode e deve exercer seu direito legal de veto como fundador majoritário da empresa. Mas aí teremos que explicar detalhadamente para nossos investidores internacionais por que você está protegendo tão apaixonadamente uma estagiária sem qualificações que claramente tem outros interesses bem específicos aqui, além do desenvolvimento profissional. A insinuação era tão clara quanto nojenta. Verônica sentiu o rosto queimar de humilhação e raiva. Você é um covarde miserável, disse ela para Hugo, com uma calma que assustou até ela mesma, e um conspirador pateticamente amador. Porque se eu, uma simples estudante sem conhecimento técnico, descobri suas armações em 5 dias, imagine o que uma auditoria forense real e profissional vai encontrar quando começar a procurar seriamente. Ameaças vazias não ficam nada bem em uma jovem tão ambiciosa e determinada. Lucídio deu um passo decisivo em direção a Hugo, mas Verônica segurou seu braço com firmeza. Não. Ele não vale nem o esforço nem as consequências. Ela pegou sua bolsa, as únicas coisas pessoais que tinha naquele lugar, e caminhou com dignidade em direção à porta. Verônica, Lucídio chamou, e havia algo desesperado em sua voz.
Ela se virou uma última vez. Obrigada pela oportunidade educacional. Foi reveladora em vários aspectos que eu nem imaginava. Quando as portas do elevador se fecharam, Verônica finalmente permitiu-se sentir a humilhação completa. Uma semana. Ela havia durado exatamente uma semana no mundo sofisticado e cruel de Lucídio Almeida. E a pior parte não era ter sido injustamente demitida ou publicamente humilhada. A pior parte era a sensação devastadora de que havia deixado algo profundamente importante e inacabado. Algo que poderia ter sido especial se o mundo fosse um lugar mais justo. No 33º andar, Lucídio estava parado na janela panorâmica, observando a cidade se estender lá embaixo como um tabuleiro de xadrez, quando o Sr. Egídio apareceu discretamente na porta. Patrão, com todo o respeito que o senhor merece, acabou de cometer o maior erro da sua vida inteira. Como assim? Aquela menina é especial de uma forma que aparece uma vez a cada década. E o senhor deixou que a tirassem daqui sem lutar como deveria. Lucídio continuou olhando pela janela, mas sua mandíbula estava visivelmente tensa. É mais complicado do que parece, Egídio. Amor sempre é complicado, patrão, disse Sr. Egídio com a simplicidade de quem havia visto a vida passar por 25 anos. A questão não é se é complicado. A questão é se vale a pena lutar por ele. Quem disse alguma coisa sobre amor? Ninguém precisa dizer nada. Está escrito na sua cara desde segunda-feira de manhã. E se me permite a observação, nunca vi o senhor tão vivo. Naquela noite, Lucídio ficou completamente sozinho em sua cobertura automatizada de 300 metros quadrados, tocando a partitura melancólica da mãe no piano de cauda pela primeira vez em meses. E pela primeira vez na vida adulta, a música soou profundamente, devastadoramente triste. Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento do setor Bueno, Verônica estava contando para Daniela e sua mãe Marta, que havia chegado de ônibus assim que soube da confusão, tudo o que havia acontecido, omitindo cuidadosamente apenas o detalhe mais perturbador e confuso, que em algum momento daquela semana, absolutamente maluca, ela havia começado a se importar com Lucídio Almeida muito mais do que qualquer bom senso recomendaria. O jogo havia aparentemente terminado antes mesmo de começar verdadeiramente. Ou pelo menos era isso que ambos desesperadamente tentavam se convencer naquela noite solitária. Mas nem Verônica, nem Lucídio sabiam que Sr. Egídio havia passado a noite inteira fazendo telefonemas estratégicos, que Lorena estava tendo sua primeira crise de consciência em anos, e que Hugo Menezes havia cometido um erro fatal: subestimar completamente o poder de uma mulher determinada que não tinha absolutamente nada a perder. A verdadeira guerra estava apenas começando. 3 semanas depois do que Daniela havia apelidado de o massacre da Iron Wall, Verônica estava numa mesa do Café Central, no centro histórico de Goiânia, preparando-se mentalmente para uma entrevista de emprego em uma ONG de inclusão digital, quando Daniela chegou correndo com o celular na mão e cara de quem havia visto um fantasma. "Você precisa ver isso agora", disse ela, ofegante, praticamente jogando o telefone na mesa e derrubando a xícara de café de Verônica. Na tela, uma manchete em letras garrafais: "Escândalo corporativo abala Iron Wall. Diretor é preso por espionagem industrial e tentativa de sabotagem sistemática." Verônica leu a notícia inteira com uma mistura de satisfação amarga e alívio profundo. Hugo havia sido pego em flagrante delito tentando vender informações confidenciais sobre vulnerabilidades de sistema para um conglomerado internacional concorrente. A investigação criminal, iniciada após denúncias internas detalhadas e fundamentadas, havia revelado um esquema de corrupção e traição corporativa que durava pelo menos 8 meses. "Você estava certa sobre absolutamente tudo", disse Daniela, sentando-se e pedindo um café para si.
Sobre Hugo, sobre a sabotagem, sobre tudo. Estar certa não paga aluguel nem compra comida, respondeu Verônica, mas por dentro sentia um alívio estranho e profundo. Pelo menos não estava completamente louca ou paranoica. Mas é uma satisfação e tanto ver aquele canalha sendo levado algemado. Naquela tarde, Verônica estava saindo da entrevista, que havia corrido surpreendentemente bem, quando encontrou o Sr. Egídio esperando pacientemente na calçada, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Dona Verônica, posso ter o privilégio de falar com a senhorita por alguns minutos? Sr. Egídio, como me achou aqui? Tenho meus métodos investigativos particulares, ele sorriu misteriosamente, e algumas conexões estratégicas pela cidade. O patrão quer muito falar com a senhorita. O patrão teve 3 semanas inteiras para falar comigo se quisesse. Ele esteve ocupado, limpando toda a bagunça suja que aquele Hugo deixou, lidando com investidores internacionais completamente nervosos, tentando desesperadamente salvar o IPO, que quase foi para o espaço. Sr. Egídio fez uma pausa significativa. E sofrendo que nem um cachorro abandonado na chuva, mas isso ele não admitiria nem sob tortura medieval. Verônica riu apesar da irritação que ainda sentia. Onde ele está neste momento? Na empresa, como sempre, trabalhando até tarde, tentando resolver problemas. Só que agora ele fica olhando constantemente para aquela salinha sem janela onde você ficava, como se esperasse que você fosse magicamente aparecer. Sr. Egídio, eu sei perfeitamente. Não é da minha conta me meter em assuntos pessoais. Ele levantou as mãos em rendição. Mas em 25 anos trabalhando para essa família, nunca vi o menino tão humano, tão vulnerável. Você mexeu com ele de um jeito que nem ele próprio consegue entender direito. 1 hora depois, contra todos os seus instintos de autopreservação, Verônica estava no elevador da Iron Wall, subindo para um confronto que não sabia se queria ter. O prédio estava praticamente vazio, apenas algumas luzes ainda acesas nos andares superiores, criando uma atmosfera quase fantasmagórica. Encontrou Lucídio exatamente onde Sr. Egídio havia dito. Na sala de vidro, completamente sozinho, cercado de papéis e documentos, com cara de quem não dormia adequadamente há semanas. Vim devolver isso, disse ela sem preâmbulos, colocando o crachá de visitante na mesa de vidro. Ele levantou os olhos lentamente e ela pôde ver cansaço profundo, alívio genuíno e algo mais complexo que a assustou e atraiu simultaneamente. Você não precisa devolver absolutamente nada. O crachá é legitimamente seu. Não trabalho mais aqui. Se lembra dessa parte da história. Hugo foi preso, formalmente acusado de traição corporativa, espionagem industrial e formação de quadrilha. Eu sei. Li detalhadamente no jornal e nas redes sociais. A investigação criminal começou exatamente por causa do seu relatório. Você literalmente salvou esta empresa, Verônica. Que bom para vocês todos. Lucídio se levantou lentamente, contornou a mesa e parou a poucos centímetros dela, perto o suficiente para ela sentir o calor emanando de seu corpo. Estou te oferecendo oficialmente seu emprego de volta. Não quero. Estou te oferecendo uma posição permanente na diretoria executiva. Também não quero. Então o que diabos você quer de mim? A pergunta saiu com uma intensidade desesperada, que pegou ambos completamente de surpresa. Verônica o encarou diretamente, sentindo coragem surgir de algum lugar profundo dentro dela. Quero uma explicação real e completa. Sobre por que você não me defendeu quando deveria. Sobre por que deixou que me humilhassem publicamente. Sobre por que esperou 3 semanas para aparecer. E, principalmente, quero entender por que diabos estou aqui em vez de estar em casa, tentando esquecer que você existe. Lucídio passou a mão pelo cabelo, desarrumando o penteado sempre perfeito pela primeira vez desde que ela o conhecia. Porque sou um covarde emocional patético. A honestidade brutal e inesperada da resposta a desarmou completamente.
Desde que minha mãe morreu quando eu tinha 22 anos, construí muralhas emocionais ao redor de absolutamente tudo. Dos negócios, das pessoas, dos sentimentos, das possibilidades. Funcionou perfeitamente por 10 anos inteiros. Me transformou no que sou profissionalmente. E então apareceu você, com sua pergunta absurda sobre falhas, e começou sistematicamente a derrubar tudo. Tijolo por tijolo, defesa por defesa. Lucídio. Quando Hugo te tirou daqui, eu deveria ter lutado. Deveria ter te defendido publicamente na frente de todo mundo. Deveria ter colocado minha posição em risco, se fosse necessário. Mas eu estava completamente apavorado. Com medo de quê, exatamente? De admitir que você havia se tornado importante demais para minha sanidade mental. De reconhecer que pela primeira vez na vida adulta, eu estava sentindo algo que não conseguia controlar ou resolver com lógica pura. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma eletricidade quase palpável. Verônica sentiu o coração disparar descontroladamente. "E agora?" perguntou ela, numa voz que saiu mais baixa e vulnerável do que pretendia. "Agora eu estou aqui, às 10 da noite de uma sexta-feira, implorando pateticamente para uma garota extraordinária de 23 anos me dar uma segunda chance que provavelmente não mereço nem um pouco." Verônica deu 2 passos estratégicos para trás, criando distância física para conseguir pensar com um mínimo de clareza. "Você sabe que sua família me odeia visceralmente, né? Minha família vai aprender a te respeitar ou vai ter que lidar comigo. Seus sócios e a alta sociedade de Goiânia acham que sou uma oportunista sem escrúpulos. Meus sócios e a alta sociedade podem ir coletivamente para o inferno. E você?" Ela o encarou diretamente, sem piscar. "O que você honestamente acha que eu sou?" Lucídio se aproximou novamente, devagar, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar com movimentos bruscos. "Acho que você é a mulher mais corajosa e autêntica que já tive o privilégio de conhecer. Acho que é inteligente de um jeito que não tem absolutamente nada a ver com diplomas ou títulos acadêmicos. Acho que tem um coração generoso demais para o próprio bem. E acho..." Ele hesitou, mais vulnerável do que ela jamais havia visto. "Que estou completa e irremediavelmente apaixonado por você." A confissão ficou suspensa no ar entre eles, como uma ponte que nenhum dos dois sabia se tinha coragem de atravessar. "Lucídio, eu sei que é loucura completa. Sei que somos de mundos que parecem incompatíveis. Sei que você tem todo o direito do mundo de me mandar para o inferno e nunca mais olhar para trás. É verdade, tenho todos esses direitos. Tem. E também tenho o direito de fazer isto." Ela se aproximou decisivamente e o beijou. O beijo começou hesitante, quase receoso, mas se intensificou rapidamente quando ela sentiu os braços fortes dele ao redor de sua cintura, puxando-a para mais perto, como se ela fosse a única coisa real em um mundo de ilusões. Era um beijo que carregava 3 semanas de saudade angustiante, uma semana de tensão sexual mal disfarçada e anos de solidão emocional de ambos os lados. Quando finalmente se separaram, estavam ambos ofegantes e ligeiramente tontos. "Espera um momento." Se envolvendo emocionalmente com ela, Lorena. A voz de Lucídio carregou um tom de advertência perigosa. "Não, Lucídio. Alguém precisa ter a coragem de dizer algumas verdades aqui." Lorena se virou diretamente para Verônica. "Você realmente acha que é esperta o suficiente? Que pode seduzir meu irmão e simplesmente entrar para nossa família como se nada fosse?" "Sua família?" Verônica riu, mas definitivamente não era um som alegre. "Sabe de uma coisa, Lorena? Depois de tudo que aconteceu, eu não tenho nenhum interesse em entrar para uma família que me trata como você me tratou. Pelo menos você tem alguma noção do seu lugar social." "Tenho, sim. E meu lugar não é sendo desrespeitada e humilhada publicamente por uma garota mimada que nunca trabalhou um dia sequer na vida e acha que sobrenome caro é substituto para caráter."
Lorena ficou visivelmente lívida. Como você ousa falar assim comigo? Lorena, chega! Imediatamente, Lucídio se colocou fisicamente entre as duas mulheres. Verônica não merece isso e você sabe disso. E eu mereço ver você destruir sua reputação e nossa família por causa de uma aventura passageira? Uma aventura? Verônica sentiu o sangue literal ferver nas veias. Sabe de uma coisa? Vocês realmente merecem uns aos outros. Uma família inteira de pessoas frias, calculistas e emocionalmente vazias, que acham que dinheiro compra caráter e que status social substitui decência humana. Ela se virou com determinação para sair, mas Lucídio segurou sua mão com uma gentileza desesperada. Não vá embora. Não de novo, por favor. Me dá uma única razão convincente para ficar, porque eu te amo de uma forma que nem sabia que era possível, disse ele simplesmente na frente da irmã horrorizada. E porque você me ama também, mesmo que não queira ou não consiga admitir isso agora. Verônica olhou para ele, depois para Lorena, depois de volta para ele, sentindo seu coração se partir e se reconstruir simultaneamente. Você está certo, eu te amo, disse ela, sentindo as palavras saírem com mais facilidade e verdade do que esperava. Mas amar alguém não significa aceitar passivamente ser tratada como lixo descartável pela família dele. Ela se soltou gentilmente e caminhou com toda a dignidade que conseguiu reunir em direção ao elevador. Se você realmente me ama, Lucídio, de verdade, vai ter que fazer uma escolha definitiva. Entre o mundo confortável e previsível que sempre conheceu e a possibilidade aterrorizante de algo completamente real. As portas do elevador se fecharam, deixando os irmãos sozinhos na sala de vidro em um silêncio que parecia ecoar por toda a eternidade. Espero que esteja feliz consigo mesma, disse Lorena depois de alguns minutos. Você acabou de perder uma mulher extraordinária por minha causa. Lucídio a encarou, genuinamente surpreso. O que você disse? Você acha que eu sou cega emocionalmente? A forma como ela te olha, como você fica diferente quando ela está por perto, como você sorri de verdade pela primeira vez em anos. Lorena suspirou profundamente. Eu estava com medo, Lucídio. Medo terrível de que ela te fizesse esquecer de mim, da nossa família, do nosso mundo. Lorena, mas acabei de presenciar uma mulher te amar o suficiente para te forçar a escolher entre o que é certo e o que é confortável. E isso é exatamente o tipo de pessoa corajosa que você merece na sua vida. Naquela noite interminável, Verônica chorou pela primeira vez desde que havia saído da Iron Wall. Não de raiva ou humilhação, mas de uma tristeza pura e devastadora. Porque havia descoberto dolorosamente que às vezes o amor não é suficiente para superar todas as diferenças e obstáculos que o mundo coloca no caminho. E Lucídio ficou acordado até o amanhecer, sentado no piano, olhando fixamente para a partitura da mãe, finalmente compreendendo com clareza brutal a diferença entre construir muralhas emocionais para se proteger e ter coragem suficiente para destruí-las completamente em nome da felicidade verdadeira. Epílogo. 2 meses depois, numa manhã ensolarada de domingo que prometia ser escaldante mesmo para os padrões de Goiás, Verônica estava na casa da avó Geralda no interior, na pequena cidade de Pirenópolis, ajudando a reorganizar a horta que havia sido devastada pela última chuva de granizo, quando ouviu o som inconfundível de um motor caro destoando completamente do silêncio rural. Um BMW preto, impecavelmente limpo, apesar da estrada de terra vermelha, parou cuidadosamente em frente ao portão de madeira pintado de azul. Lucídio desceu do carro devagar, visivelmente deslocado e hesitante, com seus jeans escuros e camisa branca social, no meio daquele cenário bucólico, carregando um buquê generoso de flores do campo e uma pasta de couro que parecia conter documentos importantes. Oi, disse ele, com uma simplicidade que conseguia ser simultaneamente casual e vulnerável.
Verônica não respondeu imediatamente. Apenas o observou com curiosidade e cautela, enquanto ele caminhava incerto pelo quintal de terra batida, claramente fora de seu elemento natural, até onde ela estava ajoelhada entre pés de alface e tomate. Vim trazer uma proposta de trabalho. Ele estendeu a pasta com cuidado, como se estivesse fazendo uma oferta de paz. Não precisa mais disso, Lucídio. Estou muito bem onde estou agora. E era verdade. Havia conseguido um emprego na ONG Conexão Digital, estava coordenando um projeto ambicioso de inclusão digital para comunidades rurais esquecidas pelo poder público, tinha um salário modesto, mas digno, e pela primeira vez em meses conseguia dormir tranquila, sem pesadelos sobre boardrooms e conspirações corporativas. Leia primeiro, depois me manda embora se quiser. Curiosa, apesar de todos os seus instintos de autopreservação, ela abriu a pasta. Dentro, documentos oficiais impressionantemente elaborados da criação da Fundação Celina Almeida para a Inclusão Digital e Desenvolvimento Social, com ela listada oficialmente como diretora executiva, com salário que a fez engasgar ligeiramente. Uma fundação inteira? Perguntou, folheando os papéis detalhados. Com um orçamento anual de 5 milhões de reais para começar. Autonomia administrativa total para seus projetos. Liberdade completa para contratar equipe. E zero interferência minha ou de qualquer membro da família ou da Iron Wall. Verônica o estudou cuidadosamente, procurando sinais de manipulação ou segundas intenções. Qual é a pegadinha real? Não há pegadinha alguma. É uma proposta profissional completamente séria e legítima. Ele hesitou, parecendo um adolescente nervoso, com uma esperança pessoal completamente idiota e desesperada por trás. Naquele momento estratégico, Dona Geralda apareceu na varanda de madeira, secando as mãos no avental florido e observando a cena com olhos experientes que já haviam visto muito da vida. Verônica, quem é esse rapaz de cidade? Vovó, este é Lucídio. Lucídio, minha avó Geralda. Muito prazer, Dona Geralda. Ele se aproximou respeitosamente, tirando um chapéu imaginário. A senhora tem uma neta absolutamente extraordinária. Isso eu sei muito bem, rapaz, respondeu a senhora, observando-o com a sagacidade de quem havia criado 5 filhos e 14 netos. A pergunta importante é: você sabe realmente disso? Estou aprendendo todos os dias. Dona Geralda sorriu pela primeira vez. Entre então, moço. Vou fazer um café forte e você vai me contar direito quais são suas intenções verdadeiras com minha menina. Durante a tarde inteira, Verônica observou fascinada Lucídio, sentado confortavelmente na varanda rústica de madeira, tomando café forte numa caneca esmaltada velha, ouvindo com paciência genuína Dona Geralda contar histórias intermináveis da família, dos tempos difíceis da fazenda, das secas e das fartas, dos amores perdidos e encontrados. Ele havia tirado os sapatos caros e estava com os pés descalços no chão de cimento queimado, completamente relaxado numa simplicidade rural que ela nunca havia imaginado nele. Mais impressionante ainda, ele parecia genuinamente interessado nas histórias, fazendo perguntas inteligentes sobre agricultura, sobre a história local, sobre a vida no interior. Sua avó é uma mulher de uma sabedoria impressionante, comentou ele quando finalmente ficaram sozinhos no quintal, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa sobre os campos dourados. E você é incrivelmente teimoso. Sou mesmo, mas desta vez por um motivo que vale completamente a pena. Verônica se virou para encará-lo diretamente, tentando ler nas expressões dele. O que você realmente quer de mim, Lucídio? De verdade? Você? Nós? Uma chance real de construir algo autêntico, sem jogos corporativos, sem orgulho ferido, sem medo de ser vulnerável. E sua família? Sua irmã que me humilhou publicamente? Lorena está fazendo terapia intensiva. Descobriu algumas coisas sobre si mesma que não gostou muito. Papai... Bem, papai vai levar um tempo considerável,
mas ele vai acabar se acostumando ou vai ter que lidar comigo. E vovó Elsa disse uma coisa muito interessante outro dia. O que foi? Que família de verdade não é quem nasce biologicamente com você, mas quem conscientemente escolhe ficar ao seu lado quando tudo fica realmente difícil. Verônica sentiu o coração acelerar perigosamente. E por que eu deveria acreditar que desta vez vai ser genuinamente diferente? Em resposta, Lucídio se levantou e caminhou até o BMW. Voltou alguns minutos depois, carregando cuidadosamente um piano digital portátil que ela não havia visto ele pegar. Porque desta vez eu trouxe algo que nunca mostrei para nenhuma outra pessoa na vida. Ele conectou o instrumento na tomada da varanda, ajustou o volume e começou a tocar. A melodia era delicada e melancólica, mas ao mesmo tempo cheia de uma esperança luminosa que fazia o coração apertar. Era da minha mãe, disse ele, sem interromper a música que fluía como água cristalina. Ela compôs esta peça para meu pai quando eles se conheceram, ainda muito jovens. É sobre ter coragem suficiente para amar de verdade, mesmo quando o mundo inteiro parece estar conspirando contra você. As lágrimas vieram sem aviso, rolando pelo rosto de Verônica como chuva de verão. Ela se sentou ao lado dele no banco improvisado, sentindo o calor do corpo dele, a intensidade concentrada com que tocava. Por que está me mostrando isso agora? Porque quero que você saiba com absoluta certeza que não estou aqui para te impressionar com dinheiro, poder ou promessas vazias. Estou aqui mostrando a parte mais vulnerável e sagrada de mim, esperando que você tenha coragem suficiente para tentarmos de novo. Quando a música terminou, o silêncio do interior os envolveu como um abraço. Grilos começando seu concerto noturno, vento suave, balançando as árvores frutíferas, e dois corações batendo em um ritmo que parecia finalmente sincronizado. A fundação é completamente real? Perguntou ela, quebrando o encanto. Absolutamente real. Com ou sem a gente juntos romanticamente. E se eu aceitar o trabalho, mas não aceitar você? Aí eu vou ter que aprender a trabalhar colaborativamente com o coração partido. Mas pelo menos vou saber que está fazendo exatamente o que ama e merece fazer. Verônica riu através das lágrimas, sentindo algo dentro do peito se abrir como uma flor depois de muito tempo fechada. Você realmente mudou, não mudou? Você me mudou. Completamente. Ela o beijou sob o céu estrelado do interior, sem pressa desta vez, sem medo, saboreando a promessa de todos os beijos que ainda estavam por vir, todos os amanheceres que poderiam compartilhar. 6 meses depois, a Fundação Celina Almeida havia levado internet gratuita e programas de capacitação digital para mais de 80 comunidades rurais em todo o estado de Goiás. Verônica era capa da revista Época como uma das jovens mais influentes e inovadoras do país na área de inclusão social. E Lucídio havia aprendido, através de tentativas, erros e muito amor paciente, que as melhores conquistas da vida não vinham de códigos matemáticos ou algoritmos complexos, mas da coragem extraordinária de se mostrar completamente vulnerável para a pessoa certa. O casamento deles foi simples, mas emocionante, realizado na própria fazenda da avó Geralda, com decoração rústica chique, música ao vivo e comida caseira que alimentava tanto o corpo quanto a alma. Senhor, Egídio foi padrinho. Eu que juntei esses dois teimosos, tenho direito adquirido. Daniela foi madrinha, e eu que avisei que ela estava louca, mas graças a Deus deu tudo certo. E Dona Geralda deu o conselho matrimonial final, com a sabedoria de seus 83 anos. Casamento, meus queridos, é exatamente como cuidar de uma horta. Todo santo dia você tem que regar com carinho, tirar o mato ruim que insiste em nascer, proteger das pragas e tempestades. Mas quando finalmente dá fruto, alimenta e nutre a vida inteira de vocês. Na festa, Lorena se aproximou discretamente de Verônica durante a valsa dos noivos. Eu preciso te pedir desculpas, disse ela com uma humildade que custou visivelmente caro. Por tudo.
pela humilhação, pelas postagens maldosas, por ter tentado sabotear sua felicidade por puro egoísmo e insegurança. Lorena, você trouxe meu irmão de volta à vida. Ele está mais feliz do que eu o vi em 10 anos. Isso é um presente que eu não sabia que nossa família precisava tanto. Verônica a abraçou, sentindo que finalmente todas as feridas estavam cicatrizando. 3 anos depois, quando o primeiro filho deles nasceu, um menino de olhos castanhos brilhantes que herdou a curiosidade insaciável da mãe e a determinação calculada do pai, Lucídio estava na sala de parto segurando a mão de Verônica, lembrando-se da pergunta que havia mudado tudo. O senhor já falhou? E ele finalmente tinha uma resposta completa. Sim, muitas vezes. Mas aprendi que, às vezes, você precisa falhar completamente para descobrir o que realmente importa na vida. Na certidão de nascimento, o nome escolhido foi Gael Carvalhedo Almeida, e na linha onde constava a profissão da mãe estava escrito com orgulho: diretora executiva da Fundação Celina Almeida e mulher que ensinou um bilionário a amar. E aí, gostou dessa história de amor que começou com uma pergunta simples e terminou transformando 2 vidas completamente? Se você chegou até aqui e se emocionou com Verônica e Lucídio, que tal dar um like neste conteúdo e se inscrever no canal? Não esqueça de apertar o sininho para receber notificações de novas histórias. Sua interação é fundamental para que outras pessoas como você possam descobrir e se emocionar com narrativas românticas cheias de drama, comédia e, principalmente, muito coração. Cada like, comentário e compartilhamento ajuda a levar essas histórias para quem também precisa de uma boa dose de romance e esperança na vida. Obrigada por ter lido até aqui e até a próxima história que vai fazer seu coração acelerar.